Fala galera do Flatout e aos amigos e clientes da GTO. Estamos aqui hoje para começar o nosso primeiro quadro GTO All About. Bom, hoje a gente vai começar já com o pé direito com essa F12 berlinetta que tá à venda com a gente. Bora? Bora! F12, uma Ferrari com um design clássico, né? Motor V12 dianteiro, sucessora da 599 GTB Fiorano, já vem aí de uma gama de V12 dianteiro que na verdade é o design clássico da Ferrari, desde o primeiro, modelo 125S já era um motor V12 dianteiro e antecessora da atual 812 Superfast. É isso aí. Último carro produzido pela Pininfarina. Com design assinado, né? Pela Exatamente. Pininfarina. Icônico, né? Porque a Pininfarina produz carro para desenha as carrocerias da Ferrari desde a década de 70. Então esse carro é um marco na história deles, encerrando de fato uma parceria tão longínqua. Infelizmente, né? Porque a Ferrari, na minha concepção, tem errado um pouco aí no design dos carros. Bastante. Pelo amor de Deus, a Portofino é um caso de ódio para mim. e a própria F12, que foi a última desenhada pela Pininfarina, eu considero um carro com um design muito mais harmônico, muito mais fluido do que a 812 Superfast. Você tem que ficar escolhendo o ângulo dela para você falar, puta, esse uma carro... frente duvidosa pra caramba, demais. A traseira um pouquinho mais acertada, mas ainda assim não tem a fluidez desse carro. O que eu gostei muito, na verdade, da 812 foi a questão de ter voltado com as duas lanternas. As 4 lanternas, né, Sim. na verdade, que para mim faz falta, inclusive nesse carro, mas limita-se a isso. Se você colocar uma do lado da outra e pegar uma pessoa que não conhece exatamente de carro e perguntar qual que é a mais nova, eu ainda arrisco a dizer que tem gente que vai falar que talvez a F12 venha depois da 812 Superfast. Mas isso é um palpite. E falando em design, acho que uma tecla que a Ferrari bateu bastante no desenvolvimento da F12 foi a aerodinâmica, que tem obviamente tudo a ver com a parte de desenho. Então eles focaram muito em melhorar a aerodinâmica em relação à 599. Na verdade eles tiveram um aumento de 76% nas forças divergentes que eles conseguiram aplicar de acordo com o desenho que o capô joga para essa parte do carro que eles chamam de aerobridge, onde você tem que o ar passa por aqui, sai por aqui e joga o fluxo de ar para a porção traseira do carro, fazendo o carro ter uma traseira muito mais estável do que na anterior 599. Aliás, que carro que tem um buraco aqui na parte da frente, né? Pois é, isso é incrível. Nenhum, eu acho realmente maravilhoso. Absurdo. A 599 tinha um lance parecido, só que na parte traseira. Isso, nas né? janelas ali atrás. Mas aqui na frente eu... Não, isso é realmente um marco do design desse carro. Eu nunca tinha visto. Além disso, aqui na dianteira eles colocaram essas aletas que elas abrem para ajudar a refrigerar o freio quando você tem uma alta temperatura dos freios, carbonos cerâmicos. Né? Chamam de Active Brake Cooling. Yes, muito obrigado. E eles fecham para diminuir o arrasto quando não há necessidade da refrigeração dos freios. É isso aí. E por fim, a parte do assoalho, que foi inteira retrabalhada, ela é inteiramente plana, com algumas aletas que desviam o fluxo de ar das rodas traseiras, justamente para a parte traseira, onde você tem um difusor, vem cá, jogando ar todo aqui para trás, através desse difusor enorme que a Ferrari colocou, muito maior do que na 599 GTB, fazendo sim o carro ter, basicamente, para resumir, 2 vezes mais pressão aerodinâmica do que a 599 GTB. Surreal. Absurdo, né? E ainda nessa parte de design, falando da traseira da F12, que aqui eles colocam como se fosse eles falam da forma em T da traseira da F12. Sim. Eu, sinceramente, eu olho para cá, não. Eu vejo... Meu, é sério? Eu vejo uma calcinha. Eu vejo a traseira da F12... Foi mais light do que eu imaginava. Um carro extremamente sexy. Sim. Concorda comigo? Absurdamente. Fantástico. Sim. E ainda falando de design, vale frisar que é um carro que ficou menor do que a 599, né? Puta, é verdade. Inclusive, e é um carro que se você olha, eu ainda acho que ele tem um porte mais agressivo do que a 599. Ela parece mais parruda, né? Só que isso deve ao fato dela ser 6,3 centímetros mais baixa, que é um absurdo. Se você for colocar 6,3 centímetros aqui e ver que a 599 era dessa altura... É impressionante. É impressionante. E a altura da 599 era algo que me incomodava um pouco. Eu achava que era um carro um pouco alto. Ela ainda assim é 4,7 centímetros mais curta,
e 2 centímetros mais estreita. Eu ainda acho que ela parece ser mais larga do que a 599. Fato. Mas a F12 é um belo exemplo de um raríssimo caso de carros que diminuem de tamanho. Porque a gente tem visto, óbvio, você pegar... Todos crescendo todos crescem, a absurdamente. 911 principalmente, você pega a 992 em relação a 991, a 991 em relação a 997. Você olha falando, cara, são carros muito maiores. E a F12 ela foi um carro que ela ficou mais compacta. E uma das coisas que mudou bastante foi o fato do entre-eixo ser 3 centímetros mais curto do que a 599, o que mudou bastante a dinâmica de guiar o carro. Além do que, a posição de sentada da F12 ela é mais baixa e o centro de gravidade ele está 25 milímetros mais baixo e mais para trás. Então a dinâmica de você guiar a F12 é bem diferente da 599. Muito bem, vamos falar de motor. E vamos chegar na No cofre. Vejam que obra de arte que é esse V12. 6.3, 740 cavalos, girando a 8.250 giros e com uma faixa de corte que vai até 8.700, que num V12 é muito, é um absurdo você ter 8.700 de corte num V12. E 69 kgfm de torque a 6.000 giros. O legal de falar desse V12 é que ele é de uma família já antiga da Ferrari, que é da família 140. F140, exatamente, sucessor da família de V12s F133, que equipava 550 Maranello, 575, 612 Scalietti. E essa família, a F140, ela foi lançada, sabe em qual carro? Enzo. Ferrari Enzo, exatamente. É um V12, na época era um 6.0, V12 a 65 graus, com 660 cavalos, e ele equipou também a 599 GTB e a 599 GTO. E mais um monte de carro, né? Toda a família XX também. Ah, sim, não, puta, lógico, óbvio. Muito bem lembrado. Que, Maserati MC12 também. MC12, tem vários carros. Afiado nos motores. Vários carros. E fora algumas versões especiais que também foram equipadas com esse mesmo V12 6.0, né? Teve a P4/5 do Glickenhaus, que usa esse motor. Baseada na Enzo. Exatamente. E depois, essa família de motores evoluiu para o F140 EB, que começou na FF com 6.262 centímetros cúbicos, que arredondando chega em 6.3, e logo em seguida o próximo carro que ele foi equipado foi justamente na F12 Berlinetta. E sabe uma coisa legal dessa família de V12s? Que se você pegar os V12s, os 6.0, se você tirar a 599 GTO, e também os V12s anteriores da Ferrari, da Maranello, eram tudo roncos graves, meio que tenores, Sim. né? E aqui nessa família você tem já ele com injeção direta e tal, eles conseguiram trazer o carro para um ronco mais agudo. O que eu gosto desses carros é justamente esse tom fino, esse tom agudo que ele lembra mais um carro de Fórmula 1. Motor responsável por levar os 1.630 kg, inclusive 70 kg mais leve que a 599 GTB, de 0 a 100 em 3.1 segundos, 0 a 200 em 8,5 e máximo de 340 km por hora. Animal, né? Absurdo. Então, aqui a gente teve bastante diferença em relação à geração passada. Sim. Foi puta, que diferença de acabamento, não? É outro nível de habitáculo, né? O que eu acho, ele continua sem saber fazer tinta dos botões. Que ódio disso. Vai melar tudo. Olha como eles conseguem desde a pível. Mas enfim. Sim. Que configuração, hein? Esse carro tem um interior, para mim, magnífico. Essa acho que é o spec perfeito em termos de interior. Mais chique. Interno chocolate, costuras creme. Por que o carro italiano ele tem que ficar te avisando que você está dentro dele, Cristo? Bom, de dólar num cup holder em carbono. Para colocar o suporte. Coisas absurdas. Uma coisa que tem que levar em consideração também é que os carros que vêm para o Brasil, que são importados oficialmente, eles vêm realmente com um pacote bem completo, porque o brasileiro ele realmente é chato com a questão de acabamento e do carro realmente ter a maioria dos opcionais disponível, principalmente quando se fala em acabamento. E lá fora é mais comum você ver esses carros mais pelados, entre aspas, né? Pelado, e os carros da versão brasileira. Mas, cara, é uma questão de gosto. É uma questão de gosto. Só para não querer olhar para alumínio, né? É meio que assim, qual que é o mais caro? É o fibra de carbono? Então eu quero. Exatamente. Basicamente isso. É isso aí. Uma coisa que eu entendo a proposta, mas eu não gosto por ser uma Ferrari, é a questão dos bancos, eles não terem apoio lateral quase algum. É bem pequeno, né? A aba. Que você dança, lógico que é um banco que ele tem que ser pensado para pessoas de diversos pesos, diversos tamanhos,
Inclusive a altura para a cabeça é muito boa para pessoas de 1,90m, 1,95m. Uma Aventador, por exemplo, com corrente direto, não. É surreal. Na Lamborghini você não senta, e na F12 você consegue sentar muito bem. Então, cara, que acabamento primoroso. Uma coisa que eu tinha esquecido de falar, inclusive, que aqui no volante, a Ferrari ela tirou, né? Todas as aletas que tinham atrás, ficou somente as aletas do câmbio, então você tem todos os controles de farol, a parte do limpador de para-brisa e seta, tudo no volante. À primeira vista parece ser um pouco complicado, mas é muito intuitivo, você pega muito rápido de mexer nisso daqui. E ele tem o botão aqui do ajuste magnético, o ajuste da suspensão, que é muito interessante, que são amortecedores que foram lançados. F12 devidamente apresentada a vocês, agora vamos falar um pouquinho de mercado. 323 mil dólares. 323 mil dólares MRSP, é isso? MSRP. MRSP. E no Brasil, 2.800.000 reais. Esse foi o preço que ela startou as vendas aqui no Brasil. A gente estava fazendo um pouco de uma certa análise, né? Eu estava lendo algumas coisas sobre o mercado da F12 lá fora. Bom, primeiro a gente vê que o Brasil acho que é o único lugar que o brasileiro não usa a F12 como ela de fato foi feita para ser usada, porque é um GT, sim, é um carro que ele é realmente para ser usado em longas viagens, em estradas e realmente colocar quilometragem, mas brasileiro... E até para o dia a dia, né? Se usa 20%, acho, dos clientes de F12 usam carro pro dia a dia lá fora. Lá fora, porque também os milionários lá de fora moram em cidades até próximas dos centros, né? E acabam morando a 50, 60, 70 quilômetros, 100 quilômetros da cidade onde fica a sua empresa, pega a sua F12 de manhã, durante a semana e vai passear, né? Aqui no Brasil a realidade, obviamente, é um pouco diferente, sim, mas ainda assim é um carro que deveria... salvando quilômetro também, pensando em revenda, tem sim, tudo isso, né? Sim, com certeza. Até porque como há o preconceito com a quilometragem, então acabam se usando pouco, fica um carro para uso restrito no final de semana, nem todo final de semana o pessoal está aqui e o carro acaba ficando às vezes mais parado do que propriamente funcionando. E assim, lá fora a gente vê carros anunciados, eu pesquisei em euro, pesquisei em dólar, mas carros com 25, 30, 35, 50 mil quilômetros. Na verdade a média, né? A grande maioria nessa faixa. É verdade. E nos Estados Unidos, carros com 16, 20 mil milhas, que também é equivalente. E pelo que eu estava vendo, até que a depreciação que teve lá, ela é bem parecida com o que teve aqui, que era um carro de 323 mil dólares. Lá você hoje encontra carros na faixa de 230, 240 mil dólares. Valor médio, né? A gente tem carro começando em 180, 190 mil dólares. Mais rodados, mais antigos, primeiro ano também. E aí você tem carro até 280, né, que a gente deu uma olhada, sim, 290 mil dólares, acho que é o teto ali já exatamente, das últimas unidades. E aqui no Brasil hoje uma F12 berlinetta, ela tem girado, assim, o que a gente tem de F12 aqui é 2013, 14 e 15, não sei nem se o que teve já de 16 já são as F12 TDF, né, que é a versão semipista desse carro. Exatamente. E que hoje nos Estados Unidos tem valor começa em 950 mil dólares. Você vê como as versões surreal semipista da Ferrari é um absurdo. Vai de 950 a 1 milhão e 200 mil dólares uma TDF. Aqui no Brasil é um carro também de 6 milhões de reais. 6 pau e meio. E a 599, a GTO também, 600, 700 mil dólares lá, que também é um carro de 3,5, quase 4 milhões de reais já. F12 hoje gira aqui no Brasil com 10, 12, 14 mil quilômetros, 2013 na faixa de 1.850, 1.900, as 2014, caso dessa unidade, carro com 5 mil quilômetros na faixa de 2 a 2.100, e também em 2015, se tiver algumas menos rodadas, 2.200, 2.300 no máximo. O que é interessante falar, que na verdade é inclusive um dos objetivos, é a gente traçar um perfil de futuros carros que haja 99% dos casos, você compra um carro, você tira ele da concessionária, você perde dinheiro, isso é meio óbvio, é depreciação. Você compra um bem novo, você usa, então ele vale menos, né? E os carros usados, inclusive existe a tabela FIPE aqui, que não é referência seria para acompanhar essa depreciação dos carros, mas que eu não considero hoje uma referência, mas uma referência para você ter seguro IPVA do que propriamente a depreciação. No final das contas é o mercado que dita o valor do carro e ponto final.
Exatamente, tem carros que vendem mais, tem carros que vendem menos, mas sempre numa faixa de depreciação. Agora a gente encontra, né, um nicho de carros colecionáveis, carros esportivos como esse daqui, que tem um mercado muito cíclico, ele varia bastante, ele muda bastante. Se a gente pegar um exemplo que é próximo da F12, é a 599. Sim. A gente tem carro anunciado hoje por mais de R$1 milhão. E a 599, ela R$1 milhão. chegou no Brasil a 1,9 milhão, isso em 2007. Despencou. Chegou a ter carros logo na sequência, na faixa de R$550 mil. Era tipo um quarto, era 25% do preço dela, 0 km. Isso num período de 4 anos após. Sim. 2011, 2012, você encontrava a 599 GTB a R$600 mil, R$650 mil. A gente soube de unidades negociadas a R$550 mil. E aí ela veio galopando, né? Numa crescente incrível, tipo 750, 800, depois você não achava mais carro por 800, e aí aquela mesma 2007 que teve por 600 já estava em R$950 mil, e hoje se você procurar alguma 599 anunciada, você não tem carro abaixo de 1 milhão. Isso inclusive torna a nossa HGTE um carro barato. Então, é verdade, porque a gente tem também anunciada uma 599 Handling GTE. É um carro que veio 3 para o Brasil, uma deu PT, são 2 que tem atualmente vivas, intactas, né, no país. A Handling GTE que ela tem um pacote de suspensão mais agressivo do que o da GTB normal, que inclusive era uma reclamação que tinha da GTB de ser um carro mais molenga. A HGTE ela tem uma suspensão mais rígida. O câmbio, que eram 100 milissegundos a troca de marcha na 599 GTB, veio para 0,85 na HGTE, então expressivo. É um carro que veio com rodas fabricadas pela OZ, modelos exclusivos da GTE, um interno também. Por sinal, a roda melhora absurdamente. Maravilhosa. E a HGTE hoje em torno de 1.250.000. Então, a nossa anunciada, isso. Qual que é para mim, o que significa isso? Carros V12 aspirados acabando. A gente está vivendo hoje o fim de uma era de carros V12 somente aspirados. A Lamborghini já anunciou o próximo para o Sian, que ele é híbrido. Entendeu? A Ferrari, eu acho que está nos finalmente aí a 812 Superfast, deve ser uma das últimas, provavelmente V12 somente aspirada. A próxima geração pode ser que já venha algo híbrido. E isso é até difícil de falar, mas pega o desempenho de uma F12, só que é um American Muscle italiano, né? Porque é uma vaca definição. Louca, ela realmente... os novos controles de tração e o diferencial eletrônico, o EDIF, o F1 Track, é bem complicado. Então, se você pegar hoje uma 812 Superfast, que tem 800 cavalos, são 2 milhões aqui, que é a metade do preço de uma 812 Superfast, e você na ponto final, então assim... Uma pela outra, você está muito bem montado numa F12 berlineta, sem tirar nem pôr dentro de uma 599 XX, um carro de pista. A reduzida aquela